Rádio Decidente. Olá, eu sou o Thiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, realizado em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas, o NUGEPNAC. No episódio de hoje, vamos falar sobre o tema 1122 dos recursos repetitivos, julgado pela Corte Especial do STJ. A tese fixada estabelece que as concessionárias de rodovias respondem independentemente de culpa pelos danos causados por acidentes envolvendo animais domésticos nas pistas sob concessão. A decisão aplica o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões e reforça a obrigação das concessionárias de adotarem medidas preventivas para garantir a segurança dos usuários. Para entender melhor os fundamentos dessa decisão, os impactos na vida de motoristas, concessionárias e no sistema de responsabilidade civil brasileiro, eu converso agora com o procurador do município do Rio de Janeiro, Rafael Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Rádio Decidente. Olá, Thiago, tudo bem? É um prazer estar aqui na Rádio Decidente, um programa muito especial do STJ, e poder aqui contribuir com algumas colocações em relação a esse tema repetitivo. Doutor, começa explicando então para a gente aqui nesse início de conversa o que motivou o julgamento desse tema sob o rito dos recursos repetitivos. Bom, em primeiro lugar, esse é um tema que é bastante comum, Brasil afora, então nós temos diversas concessões de rodovias e, não raras às vezes, nós temos acidentes que ocorrem nessas rodovias envolvendo animais domésticos que aparecem nas pistas. E por conta dessas colisões com animais, por conta dos acidentes, as vítimas propõem ações indenizatórias em face da própria concessionária, que tem um dever contratual de conservar, administrar, fiscalizar e manter segura essas vias concedidas. E aí o que acontece é que, como nós temos um número grande de ações judiciais envolvendo concessões diversas espalhadas pelo Brasil, foi então julgado em sede de repetitivo o recurso especial pelo STJ para que se consolidasse a tese em âmbito nacional e se trouxesse uma uniformização em relação ao entendimento da matéria. Porque nós tivemos ali, então, decisões, muitas vezes conflitantes, de tribunais, especialmente tribunais subnacionais, e o STJ, seu papel de uniformizador da jurisprudência em relação à interpretação da legislação infraconstitucional, o STJ entendeu por bem trazer esse julgamento pela via do repetitivo para, como eu disse, consolidar o entendimento e uniformizar a sua aplicação. E nesse tema repetitivo 1122, a tese que foi consagrada é justamente a da responsabilidade objetiva das concessionárias, independentemente da discussão de dolo, culpa, e aí culpa envolvendo eventualmente uma negligência, imperícia ou imprudência, na fiscalização das rodovias, independentemente do dolo ou culpa, o STJ aplicou a tese da responsabilização objetiva dessas concessionárias. Portanto, a partir desse julgamento, se houver eventualmente uma colisão em pistas que são administradas por concessionárias com animais domésticos, as concessionárias, em princípio, vão responder civilmente por isso, independentemente do dolo ou da culpa nessa fiscalização. Doutor Rafael, e por que a responsabilidade das concessionárias é considerada objetiva nesse caso? Olha, na verdade, nós temos já um entendimento tradicional não só do STJ, mas também do STF, no sentido de que as concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente, ou seja, independentemente de dolo ou culpa. E essa tese tradicional, ela tem fundamento na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional. No texto constitucional, o artigo 37, parágrafo 6º, consagra a responsabilidade objetiva de pessoas jurídicas de direito público e também de pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. E, nesse caso, as concessionárias de serviços públicos se encaixam nesse segundo trecho do artigo 37, parágrafo 6º, porque elas constituem pessoas privadas que prestam serviços públicos através de um contrato de concessão que é celebrado com o ente federativo, que é celebrado com a União, com o Estado, com o Distrito Federal ou com o município. Então, nesse caso, o artigo 37, parágrafo 6º, já consagraria essa responsabilização objetiva das concessionárias. Mas, além disso, no âmbito infraconstitucional, nós também temos
normas que repetem essa ideia da responsabilização objetiva. Por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor traz a responsabilidade objetiva na relação de consumo. E o STJ entende que a relação entre a concessionária e as pessoas que usam as rodovias pedagiadas é uma relação de consumo. A concessionária é fornecedora de serviço, se encaixa no conceito de fornecedora do Código de Defesa do Consumidor, e, por sua vez, as pessoas que passam com seus veículos pelas rodovias pedagiadas se encaixam no conceito de consumidor. E, por fim, nós temos ainda a lei específica que trata de concessão de serviço público, que é a Lei 8.987 de 95, que no seu artigo 25 consagra também a responsabilização objetiva. Portanto, sob qualquer ângulo, constitucional ou infraconstitucional, as concessionárias já tinham, como regra geral, essa responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação de serviços públicos. Então não seria diferente, me parece, aqui no julgamento do tema repetitivo 1122, que o STJ fez foi, na verdade, reiterar a tese já consolidada no STF e no próprio STJ em relação à responsabilização objetiva das concessionárias de serviços públicos no Brasil. Como que se aplica a teoria do risco administrativo em acidentes com animais nas rodovias? Como nós aplicamos o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal às concessionárias e, portanto, também nessas situações de concessão de rodovias, essa responsabilidade objetiva da Constituição Federal, ela é fundamentada na denominada teoria do risco administrativo. Por essa teoria, as pessoas públicas e as pessoas privadas prestadoras de serviços públicos, quando elas prestam as atividades administrativas, as atividades públicas, que têm um elevado risco, é inerente esse risco a essas atividades, essas pessoas jurídicas assumem o risco de eventuais danos gerados pela prestação dessas atividades. A lógica da teoria do risco é, portanto, uma lógica de quem presta uma atividade que envolve risco, assume, portanto, o risco da ocorrência do dano. E uma vez implementado o dano, uma vez ocorrido o dano, a concessionária, então, ela responderia pelos danos causados aos terceiros. Por essa teoria, é importante dizer, Tiago, que a concessionária ela até poderia afastar a sua responsabilização no caso concreto, porque a teoria do risco administrativo ela permite à concessionária e a qualquer outra pessoa que se encaixe na teoria a afastar a responsabilidade desde comprovado algum caso, alguma hipótese, comprovado alguma hipótese de exclusão do nexo de causalidade. O nexo de causalidade é aquele liame que relaciona o dano à conduta. Então, se a conduta da concessionária gerou um dano, é o nexo causal, isso vai gerar responsabilidade. A conduta pode ser comissiva, ativa ou omissiva. Então, no caso concreto, como há uma ausência de fiscalização da concessionária que deixa de exercer o seu dever contratual de tirar animais da pista, de evitar que os animais ingressem na pista, a conduta omissiva da concessionária teria gerado dano ao motorista que colidiu com o animal que está dando a pista. Portanto, haveria um nexo causal. A concessionária poderia romper o nexo causal? Poderia, alegando as causas excludentes tradicionais, quais sejam culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito e força maior. O STJ, no tema repetitivo 1122, entendeu que não haveria nenhuma dessas causas excludentes. O acidente envolvendo animais domésticos na pista de rolamento não teriam esses acidentes como culpa exclusiva da vítima, como causa, a conduta exclusiva da vítima, não teriam também como causa exclusiva o fato de terceiro, e essa era uma questão importante, porque se alegava que o proprietário do animal doméstico deveria ser responsabilizado e não a concessionária, e o que disse o STJ? Ainda que o proprietário do animal doméstico tenha um dever de cuidado em relação ao seu animal, em relação à pista de rolamento, a concessionária tem um dever contratual e legal de manter um serviço adequado e manter as pessoas seguras. Portanto, ainda que você tenha eventual concausa, o fato é que haveria nexo causal em relação a essa omissão da concessionária. E a terceira causa excludente seria o caso fortuito de força maior, que na visão do STJ também não estariam presentes no caso. Portanto, pela teoria do risco administrativo, a concessionária teria essa responsabilidade porque assumiu o risco da atividade prestada, do serviço público no caso, e, portanto, tem que ser responsabilizada pelo dano eventualmente suportado pelas vítimas.
Ok. E por que se entendeu que o Código de Defesa do Consumidor que é aplicável nesses casos? Bom, Tiago, o CDC ele já é aplicado como regra geral aos serviços públicos. É verdade que existe uma certa polêmica na doutrina e na jurisprudência sobre a amplitude da aplicação do CDC aos serviços públicos, né? Uma certa discussão se o CDC seria aplicado ou não, por exemplo, a serviços universais, que são aqueles serviços que são remunerados por impostos ou tributos, lato sensu, cobrados pelo poder público. Há uma discussão, porque nesse caso a relação seria tributária, e alguns entendem que não seria, portanto, uma relação consumerista. Mas eu diria, Tiago, que não há nenhuma outra discussão maior, pelo menos olhando para a jurisprudência do STF e do STJ, em relação à aplicação do CDC aos chamados serviços públicos individualizados ou singulares, que é a hipótese aqui concreta que envolve as concessionárias. E que serviços públicos são esses, individuais ou singulares? São serviços públicos que são prestados muitas vezes por concessionárias e é possível identificar cada um dos usuários. Por isso o nome serviço público individual ou singular. Você individualiza cada usuário que consome aquele serviço. No caso concreto do tema 1122, cada usuário que usufrui da rodovia pedagiada. Não à toa, a remuneração desses serviços públicos individualizados ou singulares é uma remuneração que vem através da tarifa. A tarifa cobrada pelas concessionárias. Então, numa rodovia pedagiada, é você, eu e todos que estão nos ouvindo. Quando nós passamos, para uma rodovia pedagiada, na praça de pedágio, nós pagamos um valor concreto, um valor individual, pelo serviço que eu, você, todos nós vamos usufruir naquele momento, que é justamente passar por uma rodovia segura, uma rodovia que é mantida de forma adequada nos termos do contrato de concessão. Portanto, existiria ali uma relação individualizada, uma cobrança também individualizada por meio de tarifa, e tudo isso se encaixa nos conceitos que são colocados no CDC para enquadramento de uma relação no Código de Defesa do Consumidor. Então, a concessionária, enquanto prestadora de serviço, se encaixa no conceito legal apresentado pelo CDC em relação ao fornecedor de serviço, e nós todos, eu, você e todos que nos ouvem, nos encaixamos no conceito de consumidor, porque nós temos uma vulnerabilidade, uma hipossuficiência em relação à concessionária, não só uma hipossuficiência econômica, mas também uma hipossuficiência técnica, e, portanto, aplicando-se ali o CDC, nós teremos essa responsabilização objetiva que foi mencionada no tema repetitivo. E, Tiago, é bom lembrar também que o próprio CDC ele expressamente menciona serviço público. Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor ele indica que a sua aplicação vai envolver não só atividades privadas, econômicas, mas vai envolver também serviços públicos. Menciono, por exemplo, o artigo 6º, inciso 10 do CDC, que diz que é um direito básico do consumidor receber uma adequada e eficaz prestação de serviço público. Então, ali se expressamente menciona serviço público. E o artigo 22, também do CDC, menciona os órgãos públicos e traz a responsabilidade de órgãos públicos. Ora, se órgãos públicos têm responsabilidade, à luz do CDC, também as concessionárias que prestam serviços públicos delegados justamente pelo poder público. Então, o CDC inevitavelmente se aplica aos serviços públicos e lembrando que depois da promulgação do CDC, que foi em 1990, nós tivemos posteriormente a promulgação da Lei de Concessão de Serviço Público, a Lei 8987 de 95, que corrobora essa aplicação. O artigo 7º da Lei 8987 de 95 também expressamente menciona a aplicação do CDC às concessionárias que prestam serviços públicos. Então não haveria nenhuma dúvida, na minha opinião, e o STJ andou bem nesse julgado, me parece, quando ele afirma que é aplicável o CDC a essas concessionárias de serviços públicos. Ok, doutor Rafael, e qual que é o papel da previsibilidade e do princípio da prevenção nessa decisão desse tema repetitivo? Bom, essa é uma teoria muito importante. O STJ e os tribunais em geral têm aplicado com alguma frequência a teoria da prevenção no campo da responsabilidade civil. E o que nós temos visto na jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, é que hoje há uma ideia, digamos assim, cada vez mais forte de aplicar o princípio da prevenção e o princípio também da solidariedade no campo da responsabilidade civil. Em relação à prevenção, é intuitivo, pela própria expressão utilizada,
é intuitiva a ideia, a teoria da prevenção indica que, no caso da concessionária de serviço público, que administra a rodovia, ela tem que atuar de forma a prevenir danos. É claro que não é só a concessionária, todos que se colocam em situações de risco, isso envolve empresários em geral, que exploram as econômicas, que envolvem risco natural, isso envolve também concessionários. Então, aqueles que prestam serviços públicos, como é o caso da concessionária que administra a rodovia, eles têm que atuar de forma preventiva. Eles têm que atuar de forma preventiva a evitar, portanto, danos aos consumidores e aos usuários desses serviços. E não à toa, isso foi mencionado em vários momentos pelo relator, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ele menciona isso a todo momento no seu voto, no sentido de que a concessionária ela teria que ter adotado medidas preventivas para evitar que os animais domésticos ingressassem nas vias e colocassem em risco os usuários dessas rodovias. Nós tivemos a participação da Associação Brasileira que fala das rodovias, das concessionárias de rodovias, e ela, como amicus curiae, ela chegou a argumentar de que seria impossível evitar esses danos, que as concessionárias muitas vezes cumprem fielmente o contrato de concessão. É importante lembrar que o contrato de concessão de rodovia impõe à concessionária esse dever de fiscalizar expressamente, tá? Para deixar claro isso, expressamente o contrato de concessão indica que a concessionária tem que evitar que animais domésticos ingressem na rodovia. E se o animal doméstico ingressar na rodovia, o contrato de concessão diz que a concessionária tem um dever de apreender esse animal e retirá-lo da rodovia imediatamente. E o que foi alegado pela associação que representa as concessionárias foi que, olha, as concessionárias instalam lá postos de fiscalização, tal como o contrato exige, e mesmo assim acontece o ingresso de animais na rodovia. É impossível evitar que todos eles apareçam, né, eventualmente nas rodovias. Então nós fazemos o nosso papel, essa foi a argumentação das concessionárias através dessa associação. Mas o que o STJ falou? Pelo princípio da prevenção, ainda que você tenha atuado, que você tenha tomado algumas cautelas, você teria o dever contratual e legal de evitar o dano. Então, se o que você fez não foi o suficiente, você deve fazer além do que você fez até agora. E aí se invocou o princípio da solidariedade. E o STJ tem falado disso na responsabilização, de que a lógica da responsabilidade civil moderna é, no princípio da solidariedade, reparar danos causados às vítimas. E se a concessionária ela é responsabilizada nesse caso e paga a indenização à vítima, se ela entende que o proprietário do animal deveria ser responsabilizado, ela, a concessionária, que futuramente ingresse com uma ação indenizatória regressiva contra o proprietário do animal. Mas seria, de acordo com o STJ nesse julgamento, seria um martírio, seria quase impossível para a vítima que sofre um acidente na rodovia identificar o proprietário do animal, propor uma ação indenizatória em face desse proprietário para ter a sua reparação do dano. Portanto, o princípio da prevenção veio nesse contexto para garantir que a concessionária ela seja responsabilizada, pague a indenização e, se for o caso, ela futuramente vai ingressar com uma ação regressiva contra o proprietário do animal. Ok, doutor Rafael, o senhor falou muito de animais domésticos. E quanto aos animais silvestres, também estão abarcados nessa decisão ou não? Olha, na verdade, a decisão ela não fala expressamente dos animais silvestres. A decisão foi muito específica em relação aos animais domésticos que aparecem nessas rodovias. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a ratio decidendi, para usar aí a expressão do nosso podcast, a razão de decidir desse caso, do termo repetitivo 1122, vai ser estendida para essas situações que envolvam também animais silvestres, porque eu não vejo nenhuma razão para fazer uma distinção de tratamento. Ora, se eu tenho a responsabilidade da concessionária, no caso do animal doméstico, em que você tem um proprietário, um particular, que pode ser, em tese, identificado e responsabilizado, porque, afinal de contas, ele é o responsável pelo seu animal, né? Com maior razão, eu diria, no caso do animal silvestre. Ainda que ele não tenha um proprietário, o animal silvestre, ele, como qualquer outro animal, ele poderia ingressar também na via. E me parece que a obrigação da concessionária, que decorre da lei do contrato de concessão, é manter a via segura. Portanto, a manutenção da segurança da via envolve
essa prevenção que falamos anteriormente, e prevenção que vai trazer, em termos concretos, essa obrigação de tirar animais em geral da pista. Então, não importa se o animal é silvestre, se o animal é doméstico, o animal não pode estar no meio de uma pista de rolamento e é dever da concessionária retirar todos os animais sem distinção. É importante destacar que muitos contratos de concessão, inclusive, não fazem essa distinção, se o animal é doméstico ou silvestre. Que os contratos de concessão muitas vezes dizem, e a meu ver com razão, é que a concessionária não pode permitir o ingresso de animais em geral na pista. Então, independentemente da natureza, digamos assim, da natureza jurídica do animal, se é um animal doméstico ou silvestre, a concessionária ela teria, na minha opinião, responsabilidade também nessas situações envolvendo animais silvestres. Ok, doutor Rafael, existe alguma jurisprudência do STF, do Supremo Tribunal Federal, que tenha influenciado nesse julgamento? Parece que o relator mencionou o recurso extraordinário, né, o 608.880. É verdade, o STJ, ele utilizou ali, mencionou, na verdade, 2 julgados do STF, mas ele mencionou 2 julgados do STF para, inclusive, distinguir aquilo que foi decidido pelo STF, nos casos concretos ali colocados para a Suprema Corte, e a situação concreta que foi submetida ao tema 1122 envolvendo concessionárias de rodovias. Em relação ao tema de repercussão geral 362, que envolve esse recurso extraordinário mencionado na sua pergunta, Tiago, que é o recurso extraordinário 608.880, nesse tema 362, o STF tratou da responsabilidade civil do Estado, não se tratava ali de concessionárias, mas tratou da responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado ali o nexo causal, nexo causalidade entre o momento da fuga e a conduta praticada, o crime praticado. O que o STJ fez nesse caso foi justamente o distinguishing, né, para demonstrar que a hipótese lá do STF julgada não tem relação com a discussão da concessionária. E ainda que você aplicasse aquele julgado do STF, o que disse o STJ? Lá no STF, a questão envolvia o foragido. Então, aquela pessoa que foge do sistema prisional e logo após a fuga comete um crime. Se logo após a fuga comete um crime, haveria um nexo causal entre a fuga e o crime praticado e, portanto, a vítima poderia, em tese, responsabilizar o Estado. Mas a partir do momento em que ocorre a fuga e o crime só ocorre muito tempo depois, após a fuga, o nexo causal seria rompido, porque se entendeu lá que o Estado não teria a obrigação eterna, digamos assim, prender o fugitivo, e se esse crime é praticado anos e anos depois, né, não haveria mais o nexo de causalidade entre a fuga do presidiário e o crime praticado. Então ali, essas foram as balizas, que não seriam as hipóteses aqui tratadas no tema 1122. O que o STJ falou foi, no caso da rodovia pedagiada, nós teríamos sim o nexo causal, até porque na rodovia pedagiada nós temos uma área extensa de rodovia que vai ser administrada pela concessionária, mas é uma área delimitada, por mais que ela seja extensa. E, portanto, o dever da concessionária é um dever específico em relação a essa área já delimitada. Não há como se romper o nexo causal, disse o STJ, nessa situação. Então, nesse caso, se você tem a responsabilidade de manter essa área já geograficamente, territorialmente delimitada, segura, você não pode trazer o mesmo raciocínio lá do tema 362 do STF. Ainda que o animal entre repentinamente na pista, você já teria o nexo causal, porque o acidente não ocorreria muito tempo depois do animal ter ingressado na pista. E se o animal está na pista já há muito tempo, na verdade também não teríamos o rompimento do nexo causal, ao contrário, teríamos só a confirmação da omissão da concessionária, já que o animal está há muito tempo na pista e ela está descumprindo o seu dever de remover esse animal da pista já há muito tempo. Portanto, seja no ingresso repentino de animais, seja na estadia indevida de animais na pista durante longo período, nas duas situações não haveria rompimento de nexo causal e o STJ afastou, portanto, aqueles precedentes indicados durante o julgamento, precedentes oriundos da Suprema Corte. Doutor Rafael, e qual foi a importância da atuação de amicus curiae nesse julgamento? Olha, eu acho que a atuação do amicus curiae ela é sempre relevante, né? E tem duas relevâncias aí que a gente pode destacar.
A primeira relevância principal é que todos aí conhecem, todos indicam, é a mais natural, é a possibilidade do amicus curiae trazer para o julgamento elementos fáticos, elementos técnicos, elementos jurídicos que vão qualificar a decisão. Então, os ministros do STJ, quando permitiram a participação de amicus curiae, né, admitiram no final do dia que novos argumentos viessem aos autos, novas informações técnicas, novas argumentações jurídicas. E, portanto, a decisão do STJ tende a ser, digamos assim, mais adequada à realidade. A gente não pode esquecer que o julgador tem milhões de causas para decidir e, portanto, quanto mais informações ele tiver para julgamento da causa, a tendência é que a decisão seja qualitativamente melhor. Então, nesse caso, nós temos essa primeira relevância, que é trazer essas contribuições técnicas, fáticas, jurídicas dos amicus curiae. E uma segunda relevância, que muitos às vezes não enxergam, é que a permissão da participação de amicus curiae tende a trazer uma maior legitimidade para a decisão do tribunal, uma vez que você vai ter uma maior participação de setores que representam importantes parcelas da população ou da sociedade civil ou das empresas. No caso concreto do tema 1122, por exemplo, o STJ permitiu a participação da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, a ABCR, que trouxe argumentos mais voltados à defesa, digamos assim, das concessionárias, a tese das concessionárias. Nós temos, por outro lado, a participação da Defensoria Pública da União, como amicus curiae, que trouxe argumentos mais favoráveis às vítimas que sofrem danos nessas rodovias. Então, foi importante, porque nós tivemos amicus curiae trazendo contrapontos argumentativos. Tivemos também a participação da própria Polícia Rodoviária Federal, da própria União Federal também no feito, como amicus curiae, mas o fato é que a importância ela é realmente clara nesse caso, né? Quando você permite a participação de amicus curiae, como eu disse, você tem não apenas novos argumentos trazidos para os autos, portanto, uma diminuição da assimetria de informações entre o tribunal e a realidade, e nós temos também maior representatividade no feito, uma maior legitimidade da decisão do STJ nesse caso, que é tão importante, tão emblemática e sistêmica. A decisão é sistêmica, que ela vai impactar em diversos casos concretos. Ok, doutor Rafael, a gente pode dizer então que essa tese ela reforça o equilíbrio entre os direitos dos consumidores e as obrigações das concessionárias? Sem dúvida, me parece que essa é a ideia, tanto é que o STJ, no final ou durante o voto do relator, destacou exatamente isso, né? Havia o argumento trazido, inclusive pela ABCR, como amicus curiae, o argumento de que essa decisão poderia gerar um desequilíbrio na relação entre a concessionária e os consumidores, entre a concessionária e o poder público, e que o STJ falou foi basicamente o seguinte: olha, nós estamos aqui justamente decidindo essa questão, levando em conta a legislação vigente, e na legislação vigente a lógica é de proteção do consumidor, que é a parte vulnerável na relação. Portanto, não à toa o CDC traz essa proteção, levando em conta a vulnerabilidade econômica, técnica, social do consumidor e trazendo essa responsabilidade objetiva da concessionária. Em relação ao poder público, ao poder concedente, também uma relação de equilíbrio, porque foi argumentado durante o julgamento de que essa decisão poderia trazer um desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão, uma vez que as concessionárias deveriam fazer agora investimentos para evitar novos danos a partir de colisões com animais domésticos. Além daquelas providências que as concessionárias já tomam a partir dos contratos de concessão, elas deveriam adotar agora medidas proativas, qualificadas, além daquelas previstas no contrato de concessão. Portanto, isso vai demandar investimentos. E as concessionárias já anteciparam de que isso poderia gerar um desequilíbrio no contrato de concessão e as concessionárias vão pleitear junto ao poder público, junto ao poder concedente, um reequilíbrio desse contrato de concessão, o que poderia impactar no valor da tarifa cobrada de cada usuário no dia a dia nessas rodovias pedagiadas. Mas o STJ falou que, em princípio, não haveria nenhuma comprovação efetiva desse desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão ou a necessidade clara de majoração de tarifas de rodovias pedagiadas, de modo que isso não foi decidido no caso concreto, isso foi afastado, na verdade, no caso concreto,
Isso não obsta uma discussão pontual daqui para frente em cada contrato de concessão. Mas, por enquanto, o que o STJ falou é que haveria, na verdade, um equilíbrio de forças a partir dessa decisão entre as concessionárias e os consumidores, e a discussão entre as concessionárias e o poder concedente em relação ao equilíbrio econômico-financeiro de contrato, isso vai ser uma discussão eventualmente futura em cada caso concreto. Ok, para a gente finalizar essa nossa conversa, doutor Rafael, qual que é a importância desse caso ter sido analisado aí pelo rito dos recursos repetitivos e como que essa decisão contribui para a uniformização do entendimento dos tribunais estaduais? Bom, foi fundamental o julgamento da tese pelo rito do recurso repetitivo, porque, primeiro, a decisão tomada em sede de repetitivo, ela é enquadrada como um precedente que vincula. É um padrão decisório vinculante, está no artigo 927 do Código de Processo Civil. Portanto, a partir dessa decisão, como você bem disse, Tiago, nós teremos uma maior segurança jurídica, uniformização de entendimento, uma vez que há um precedente vinculante em que os tribunais vão ter que respeitar esse precedente daqui para frente. Então, situações idênticas ou assemelhadas serão decididas pelos tribunais brasileiros a partir do tema, daquilo que foi decidido no tema repetitivo 1122. E além dessa uniformização de entendimento para o futuro, nós temos também uma outra benesse trazida pelo rito do repetitivo, que é o fato de que os julgamentos que estavam suspensos porque envolviam discussões de responsabilidade civil de concessionárias por acidentes causados por animais domésticos na pista, dezenas ou centenas de julgamentos que estavam suspensos terão a continuidade agora com esse desfecho, terão o seu julgamento agora reativado, serão os acórdãos prolatados nesses julgamentos que estavam suspensos a partir da tese fixada pelo STJ. Portanto, não só você vai ter aquele desafogo dos processos que estavam até então suspensos, vão voltar a ser julgados e vão ser julgados a partir do tema repetitivo 1122, como os novos casos que ingressarão amanhã no Poder Judiciário, esses também serão julgados de acordo com o tema repetitivo 1122. Portanto, teremos uma uniformização de tese e teremos, portanto, mais segurança jurídica nas situações concretas que vierem a aparecer no Poder Judiciário. Ok, doutor Rafael Oliveira, muito obrigado por essa participação aqui no Rádio Decidente. Muito obrigado, eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidente.